Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a quarta edição do Flash Absoluto. E a história desta quarta edição começa com o Wally West a recordar alguns truques que a sua mãe lhe ensinou para acalmar a sua mente. Como primeiro pensar em 5 coisas que ele podia ver, depois em 5 coisas que ele podia tocar e por fim em 5 coisas que ele podia ouvir. E ele recordou-se disso no funeral da sua mãe e tentou fazer isso, mas não conseguiu porque tudo ali fazia-o pensar na morte da sua mãe. No entanto, no meio dessas recordações dolorosas, Wally West de repente vê-se naquele mesmo lugar, só que no presente. E, ao olhar para a cova onde deveria estar o corpo da sua mãe, ele vê novamente o Dr. Barry Allen, naquela forma sinistra, a morrer de forma lenta e agonizante, implorando pela ajuda do Wally West. Mas nesse mesmo momento, Wally West acorda assustado, percebendo que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. E com a ajuda do seu novo amigo e companheiro de viagem, Grodd, Wally West consegue acalmar a sua mente. Depois disso, Grodd comenta que estava calor, e Wally West concorda e diz que estava calor demais para dormir e que ele também estava cheio de fome. Por isso, Grodd volta a esconder-se dentro da mochila do Wally West, para não chamar a atenção, mesmo o Grodd não gostando disso, para eles poderem ir ver se conseguem encontrar alguma coisa para eles comerem. O Wally West e o Grodd agora estão em Central City, e dentro da cidade eles encontram uma fila de uma associação de distribuição de alimentos para os mais necessitados, e entram nela. Mas enquanto eles esperam a sua vez, surge do nada um homem misterioso que pergunta quantos anos o Wally West tinha. E esse homem misterioso era o Ralph Dibny, que no universo principal é conhecido como o Homem Elástico. E ele queria saber a idade do Wally West porque, se ele for menor de 18 anos, tem um outro abrigo para jovens a um quarteirão dali, que poderia ser melhor para ele. Inicialmente, o Wally West fica desconfiado com o convite, mas o Ralph Dibny estava acompanhado por uma jovem que deve ser mais ou menos da mesma idade do Wally West, chamada de Linda, que o faz mudar de ideias. E provavelmente esta personagem deve ser a Linda Parker, deste novo universo absoluto, que no universo principal é a namorada e mais tarde a esposa do próprio Wally West. Na página seguinte, a história passa para a equipa de operações especiais de elite, equipada com alta tecnologia, que foi enviada para capturar o Wally West, que neste momento estava a acompanhar alguns cientistas que estavam a estudar os rastros da estranha energia ainda desconhecida deixados pelo Wally West, o Flash Absoluto. E quando a Jess, a trapaceira deste novo universo absoluto, tenta tocar na estranha energia ainda desconhecida, ao mesmo tempo em que ela diz que a estranha energia ainda desconhecida era um tipo de portal, acontece uma explosão e a energia desaparece. Depois disso, o Coronel Rudy West, o pai do Wally West, visivelmente furioso com a equipa por eles não terem conseguido conter um jovem de 15 anos, além de também terem perdido o Grodd, diz que quer os 4 recarregados e prontos para a ação, e para eles descobrirem uma forma de trazerem o seu filho de volta inteiro, enquanto ele voltaria ao Fort Fox para descobrir o que é que o Dr. Barry Allen estava a fazer no seu laboratório. Depois disso, na página seguinte, a história volta para o Wally West, que estava no abrigo para jovens do Ralph Dibny e da sua esposa Sue Dibny. E ele estava a almoçar enquanto, discretamente, ele também alimentava o Grodd, que estava escondido na sua mochila. E é nesse mesmo momento em que a Linda aparece e senta-se com ele. E depois dos dois se apresentarem, eles começam a conversar sobre eles mesmos e sobre o que é que os levou até ali. E a Linda pergunta de onde ele veio. E o Wally West responde que ele não veio de lugar nenhum, porque ele é um filho de um militar e mudou-se muito. E ele ainda pergunta se era disso que ele estava a fugir. E o Wally West responde que sim, era disso e de outras coisas. E ele ainda diz que todos ali também estão a fugir de alguma coisa, mas que o Ralph e a Sue são boas pessoas.
E nisso o Wally West pergunta então do que é que a Linda estava a fugir. Porém, ela demonstra que não quer responder, então Wally West pede-lhe desculpa. Mas ela diz que está tudo bem e depois levanta-se e oferece a sua refeição ao Wally West, porque ela percebeu que ele acabou com a sua refeição muito rápido. Posteriormente, em um dos quartos compartilhados do abrigo, Wally West recebe do Ralph uma pasta de dentes, uma escova de dentes e algumas outras coisas que ele pode precisar. Além disso, ele também diz que as únicas regras que eles têm ali é nada de drogas, nada de brigas e pedem a todos que façam um turno ajudando na limpeza e na cozinha. Depois que o Ralph deixa o quarto, Wally West tenta conversar com o seu pequeno amigo Grodd para eles ficarem ali por alguns dias. Mas ao abrir a sua mochila, ele vê que o Grodd já não está mais lá. E depois ele vê, pela janela do abrigo, o seu pequeno amigo e companheiro de viagem, Grodd, a fugir. Na página seguinte, a história passa para o laboratório destruído do Dr. Barry Allen, no Fort Fox, onde o Coronel Rudy West, o pai do Wally West, estava a investigar o lugar, quando é interrompido pela Dra. Eleanor Town, a líder de pesquisa e chefe do Dr. Barry Allen. Ela diz que o Dr. Barry Allen estava a trabalhar em uma parceria com a Corporação Lazarus, a mesma que apareceu nas histórias do Superman Absoluto, em estudos com armas. Mas quando o Coronel Rudy West pergunta o que é que eles estavam a fazer ali, a Dra. Eleanor Town diz ao Coronel Rudy West que a sua missão era garantir a segurança do trabalho deles, não questioná-lo. Porém, o Coronel Rudy West exige saber mais e diz que o seu filho é apenas um jovem de 15 anos e não uma das suas cobaias. Mas a Dra. Eleanor Town diz que ele está errado, porque agora o seu filho é um milagre. Mas o Coronel Rudy West não gosta dessa conversa. Porém, a Dra. Eleanor Town diz que o Dr. Barry Allen pode ter morrido, mas a sua morte pode não ter sido em vão, já que o Wally West pode ser o maior sucesso que eles já tiveram. E a prova disso é que a equipa deles não teve nenhuma chance contra ele. E para a surpresa do Coronel Rudy West, a Dra. Eleanor Town revela que sabe onde o Wally West e o Grodd estão, porque eles estavam a rastrear o Grodd este tempo todo. Mas eles não eram a prioridade, porque a explosão que deu a super velocidade ao Wally West e que matou o Dr. Barry Allen também libertou algumas cobaias que estavam no laboratório. E essas eram as prioridades. Entre as cobaias estavam os projetos chamados de Projeto Nuclear, Projeto Mago e Projeto Onda Térmica. Na página seguinte, a história volta para Central City, onde Wally West estava a seguir o seu pequeno amigo e companheiro de viagem Grodd, que o leva até aos esgotos da cidade, enquanto o Grodd diz que ele e o Wally West precisam parar o quente. Inicialmente, o Wally West, o Flash Absoluto, fica meio confuso e não entende o que o Grodd queria dizer, mas quando o Grodd mostra-lhe, o Wally West, o Flash Absoluto, finalmente entende de que é que ele estava a falar. Porque depois disso, na página seguinte, a edição termina com a revelação de uma espécie de criatura inteiramente feita de lava. Era uma das cobaias do laboratório do Fort Fox, que escaparam, na mesma explosão que deu a super velocidade ao Wally West e que matou o Dr. Barry Allen. Aquela criatura era a onda térmica deste novo universo absoluto. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável.
Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.